Bem-vindos à nossa peça do mês de novembro. A peça do mês é esta pintura atribuída a Richard Wilson e que representa uma paisagem italiana na cidade de Rimini. A pintura foi adquirida por Medeiros e Almeida em 1948 em Londres, num dos antiquários de Londres, que era Leggett Brothers, por 850 libras. E passou a integrar o acervo a partir passou a integrar a coleção a partir dessa data. A pintura vinha designada como Ponte sobre o rio Rossini. Vamos ver que não será bem assim, que ela vai ter outro nome e que é designada por Ponte de Tibério sobre o rio Marecchia, em Rimini. O rio Marecchia, que desagua em Rimini, nasce nos Apeninos e faz um percurso de cerca de 70 km até chegar a esta cidade, desaguando no Adriático. E é esse rio que a ponte atravessa e que ligava a cidade de Rimini a Bolonha através da via Emiliana. E daí no fundo, a sua importância estratégica. É um dos melhores exemplares que sobreviveu até aos nossos dias, dentro deste tipo de construção. É um belíssimo exemplar, exatamente esta ponte que, malgrado 2000 anos de história e de vida, conseguiu sobreviver em muito bom estado. Richard Wilson, um dos principais paisagistas ingleses da sua geração, nasceu no país de Gales em 1713-14, a data não está totalmente definida, e começa por pintar e por se dedicar ao retrato. Faz a sua aprendizagem com Thomas Wright, exatamente dedicando-se ao retrato. Pintura muito do agrado e muito do gosto do mercado inglês. Entretanto, anos mais tarde, já com cerca de 40 anos, vai viajar para a Itália. Vai fazer, no fundo, quase um grand tour, como era costume e como competia, podemos dizer assim, como competia às elites intelectuais, artísticas, sociais mesmo, dos países do norte da Europa e a Inglaterra também. Então viaja para Itália, viaja para Veneza, onde irá conhecer Francesco Zuccarelli, que é um pintor de paisagem. Em Veneza, nessa época, vai pintar também o retrato de Zuccarelli, mas Zuccarelli sugere a Wilson que se poderia dedicar à pintura de paisagem, género que ele de facto vai fazer ou a que se vai dedicar. Fica cerca de 2 anos no norte de Itália e viaja para Roma, onde irá permanecer cerca de 5 anos, onde também conhece um outro pintor de origem francesa, Claude Vernet, e que também um paisagista, e por isso também sob a sua influência continuará e aprofundará este gosto pela pintura de paisagem. Viaja também para o sul de Itália, até Nápoles, retrata a cidade de Nápoles, retrata também várias e diversas paisagens em Roma, em Tivoli, por isso esta sua estadia no fundo de 7 anos em Itália permite-lhe fazer ou retratar diversas paisagens deste país. Faz pintura e faz desenho. Terá sido a partir de um desenho que foi pintada esta paisagem de Rimini, já em Inglaterra. Quando regressa à Inglaterra, Wilson fará sucesso com as suas paisagens. A pedido exatamente de muitas pessoas que tinham feito o Grand Tour, Wilson irá pintar
inúmeras paisagens inglesas e galesas, muitas vezes dentro do gosto italiano, a pedido dos seus clientes, no fundo numa rememoração dos Grand Tours que tinham feito, destas suas viagens iniciáticas pelo mundo da cultura clássica e, por isso, acaba por se dedicar em força ao paisagismo. Precursor do paisagismo em Inglaterra, Wilson morre em 1782, abrindo caminho para outros paisagistas de grande sucesso, como John Constable e William Turner. A ponte sobre o rio Maré, que é a ponte de Tibério ou a ponte de Augusto, é a representação de uma ponte romana, mandada construir por Augusto em 14 depois de Cristo, virá a ser terminada 7 anos mais tarde, em 21, pelo imperador Tibério. Daí as duas designações, ponte de Augusto ou ponte de Tibério. A pedra vinda da Ístria chegaria já aparelhada e depois era colocada sobre palafitas, por isso a estrutura subjacente é uma estrutura de palafitas, e a ponte tem 5 arcos que se mantiveram até aos dias de hoje. Tem um caminho pedonal com passeios, com placas no seu interior que dizem quando foi iniciada a construção e quando foi terminada, por quem, por isso por Augusto e por Tibério. Tem umas pseudo-edículas entre os arcos e umas coroas de louros também sobre os arcos. Tem 74 metros de comprimento na atualidade. A representação de Wilson é uma representação de uma cena cotidiana. No fundo, o que é que nós temos nesta representação? Várias pessoas que estão a lavar roupa no leito do rio, que corre com pouca água, na altura em que é pintado, e temos ainda algumas figuras que atravessam a ponte, aqui a cavalo, e que estão a atravessar. Não é a única pintura com esta representação. Existem outras pinturas praticamente iguais e que estão em museus, estão no Museu no Fitzwilliam, que estão no Ashmolean, por isso são pinturas, no fundo é uma representação que Wilson repetiu. Pensa-se que terá sido feita em final dos anos 50 do século XVIII, cerca de 1758, 59, e feitas a partir de desenhos que Wilson teria feito durante a sua estadia em Itália, por isso cerca de 1751, 52, e que terá pintado estes quadros a partir desses desenhos e a partir das suas memórias. Por isso poderá haver coisas que não serão uma representação 100% fiel, mas será já uma interpretação e uma rememoração daquilo que Wilson terá visto. A pintura não está assinada, ao contrário de outras de Richard Wilson. No entanto, o seu estilo, a sua representação, levam-nos a acreditar que foi este o seu autor. Aliás, a Casa Museu contactou, durante a pesquisa para o estudo desta peça, contactou a base de dados Richard Wilson Online, Catalogue Raisonné, e que integra todas as obras conhecidas ou atribuídas a Richard Wilson. E contactou a base de dados para dar a conhecer esta existência e, de facto, estamos apenas à espera que a pintura seja peritada in loco para que ela possa integrar também esta base de dados.
Esta é a nossa peça do mês de novembro, ficamos à espera que a venha conhecer aqui à Casa Museu.